Ela mandou uma mensagem errada às 3 da madrugada e recebeu uma resposta inesperada de um CEO milionário. Deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Agora, vamos à história. O silêncio da madrugada no Rio de Janeiro tinha um peso diferente. Não era aquele silêncio pacífico que acalma. Era o tipo que sufoca, que amplifica cada pensamento ruim, cada medo, cada desespero guardado. Karina Costa estava sentada no chão gelado do banheiro da kitnet, em Madureira, as costas apoiadas na parede úmida que nunca secava direito, os olhos fixos na barriga que segurava com as mãos trêmulas. Grávida de novo. Sozinha. De novo. As lágrimas desciam quentes pelo rosto dela, pingando no pijama velho de flanela que já tinha visto dias melhores. No cômodo ao lado, separado apenas por uma cortina fina de tecido, Alice dormia profundamente. 5 anos de inocência, alheia ao furacão que desabava sobre a mãe. A menininha tinha passado o dia todo perguntando pelo pai. Mamãe, o papai ligou? Quando ele vem buscar a gente? Ele disse que ia voltar. Cada pergunta era uma lâmina afiada cortando o peito de Karina. Lucas Ferreira tinha saído daquela kitnet há 3 semanas. 3 semanas e 4 dias, para ser exata. Karina sabia porque contava cada dia, cada hora, esperando que ele mudasse de ideia, que percebesse o erro, que voltasse. Ele tinha saído com 2 malas na mão e uma desculpa covarde na boca. A mãe dele, Valquíria Ferreira, tinha arranjado um casamento melhor. Uma moça de família importante, filha de um empresário do setor hoteleiro. Alguém do mesmo nível, como Valquíria tinha dito, como se Karina fosse um degrau inferior que precisava ser pulado. E Alice? A filha de 5 anos que chamava Lucas de papai desde que aprendeu a falar? Era apenas um detalhe inconveniente na escalada social que Valquíria tinha planejado para o filho. Karina alisou a barriga. Mais um filho. Mais uma criança que Lucas tinha deixado para trás, como se não significasse nada. Ela se levantou cambaleando e foi até a janelinha minúscula do banheiro. Lá fora, o rio dormia sob o calor abafado de fevereiro. Luzes esparsas de postes iluminavam a rua estreita. Ao longe, o som de um samba vindo de algum bar que ainda estava aberto. Mas ali dentro, naquela kitnet de 35 metros quadrados que cheirava a mofo e desinfetante barato, o mundo tinha desabado. Karina voltou para o cômodo principal, passou pela cortina com cuidado para não acordar Alice. A menina dormia abraçada com um unicórnio de pelúcia surrado, o cabelo cacheado espalhado no travesseiro fino. Tão pequena, tão inocente, tão dependente dela. E Karina estava falhando, estava afundando. Na geladeira velha que fazia um barulho irritante, um papel amarelo estava grudado com fita adesiva. Aviso de despejo. 10 dias para desocupar o imóvel. 4 meses de aluguel atrasado. Lucas tinha prometido que pagaria enquanto procurava um emprego melhor. Mentira. Tudo era mentira. Ele já sabia que ia embora. Já estava namorando a herdeira escolhida pela mãe. E deixou Karina se afundar sozinha. Agora ela tinha 10 dias. 10 dias para encontrar outro lugar. Outro teto que ela não tinha como pagar. Porque o salário dela como analista de suporte técnico na Oliveira Tech Solutions mal cobria comida, transporte e a escolinha de Alice. E a Karina sentou na beirada do sofá-cama desdobrado, que era onde elas duas dormiam juntas todas as noites. Pegou o celular da mesinha improvisada, feita com caixotes de feira. A tela acendeu mostrando a hora, 3h17 da manhã. E então, no meio daquele desespero todo, da gravidez inesperada, do despejo iminente, da solidão que doía fisicamente no peito, Karina sentiu algo se partir dentro dela. Orgulho, talvez. Ou a última réstia de dignidade que ainda segurava. Porque, de repente, ela só conseguia pensar em uma coisa. Lucas precisava saber. Ele precisava voltar. Ela precisava dele, mesmo que ele fosse um covarde. Mesmo que tivesse pisoteado o coração dela, ela não conseguia fazer aquilo sozinha. Não de novo. Com os olhos ardendo de tanto chorar, Karina desbloqueou o celular e foi direto aos contatos. Os dedos tremiam tanto que ela mal conseguia tocar na tela corretamente. A luz fraca do abajur quebrado
iluminava apenas metade do ambiente. Ela rolou a lista até a letra L e encontrou o nome dele, Lucas Ferreira, e começou a digitar as palavras saindo direto da ferida aberta que era o peito dela. Não aguento mais sozinha. Preciso de você, estou grávida de novo, por favor, volta. As lágrimas caíam na tela, embaçando as letras, mas ela precisava mandar, precisava tentar, porque qual era a alternativa? Criar 2 crianças sozinha, sem teto, sem dinheiro, sem esperança? Karina respirou fundo, limpou as lágrimas com as costas da mão e apertou o botão enviar. A mensagem saiu com um leve swoosh digital. Ela jogou o celular no sofá-cama e cobriu o rosto com as mãos. Os soluços tentando escapar, mas ela os abafava para não acordar Alice. Não sabia quanto tempo ficou assim, curvada, quebrada, vazia. Mas então, algo a fez abrir os olhos. Uma sensação estranha. Um instinto ruim. Karina pegou o celular de volta só para confirmar que a mensagem tinha sido enviada, só para ter certeza de que tinha feito aquilo mesmo. E quando olhou para a tela, o sangue congelou nas veias. O nome no topo da conversa não era Lucas Ferreira, era Dante Oliveira. Não, 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 não. Karina sentiu o estômago revirar violentamente. Ela tinha clicado errado. Na pressa, com a visão embaçada pelas lágrimas, com os dedos tremendo, ela não tinha rolado até Lucas. Tinha clicado em Dante, que estava salvo como Dante Oliveira, CEO, nos contatos dela desde o primeiro dia de trabalho, 3 anos atrás. O chefe dela. O dono da empresa. O homem que comandava uma empresa de tecnologia avaliada em milhões, que vivia em outro universo, um universo de coberturas na Zona Sul e carros importados. E ela tinha acabado de enviar aquela mensagem patética, desesperada, humilhante para ele. Com os dedos já disparando em pânico, Karina pressionou a mensagem segurando firme, esperando que o menu aparecesse. Apagar para todos. Ela precisava apagar. Agora. Antes que ele visse. Eram 3h da manhã. Ele não estaria acordado. Ela ainda tinha tempo. Mas quando o menu finalmente apareceu na tela, 2 marquinhas azuis surgiram embaixo da mensagem. Lido. Karina deixou o celular cair como se estivesse queimando. Um som estrangulado escapou da garganta dela. Ele tinha visto. Dante Oliveira tinha acabado de ler aquela mensagem. Às 3h23 da manhã, o CEO da empresa estava acordado. E tinha lido que ela estava grávida, desesperada, implorando para alguém voltar. Ela correu para o banheiro e vomitou, o corpo tremendo violentamente. Não, não, não. Isso não podia estar acontecendo. Ela ia ser demitida. Ia perder o emprego no mesmo dia em que descobriu que estava grávida de novo. No mesmo dia em que tinha 10 dias para sair de casa. Karina deslizou pelo chão do banheiro de volta para a posição sentada, abraçando os joelhos contra o peito, e ficou ali paralisada, olhando para o teto rachado, o pânico consumindo cada célula do corpo dela. Por que ele estava acordado às 3 da manhã? Por que tinha lido a mensagem imediatamente? E pior, o que ele ia fazer? Karina não conseguiu dormir. Ficou ali, alternando entre o sofá-cama e o chão do banheiro, vomitando de nervosismo, tremendo de medo. Alice acordou às 7h, pedindo café da manhã, e Karina teve que funcionar no automático. Preparou o mingau, arrumou a menina, deixou ela na escolinha do bairro, e então pegou 2 ônibus até o centro empresarial, onde ficava a Oliveira Tech Solutions, cada minuto parecendo uma eternidade. Quando Karina passou pela catraca do 12º andar, onde funcionava o departamento de suporte técnico, eram 8h47. Ela mal tinha sentado na sua mesa, mal tinha ligado o computador, quando o celular vibrou no bolso da calça. Com a mão trêmula, ela pegou o aparelho. Uma mensagem. Dele. Minha sala. 9h. Não se atrase. Karina sentiu as pernas bambearem. Júlia, que trabalhava na mesa ao lado e era a única amiga de verdade que ela tinha ali, olhou preocupada. O que foi? Você está branca. Karina só conseguiu sussurrar, a voz saindo rouca. Ele me chamou no escritório dele. Júlia arregalou os olhos, porque todo mundo na empresa sabia o que significava ser chamado na sala do CEO. Significava que algo muito sério tinha acontecido.
Karina se levantou com as pernas bambas. Eram 8h53. Ela tinha 8 minutos para subir ao 28º andar e enfrentar o maior erro da vida dela, e, de alguma forma, sobreviver a isso. O elevador subiu devagar demais. Cada andar que passava fazia o estômago de Karina revirar mais. Desce terceiro, desce quarto, desce quinto. Ela tentava respirar fundo, mas o ar não enchia os pulmões direito. As mãos suavam tanto que ela precisou limpá-las na calça preta que usava, a mesma de sempre, puída nos joelhos, a única apresentável que tinha. Desce sexto, desce o sétimo. Karina fechou os olhos por um segundo. Talvez ele só quisesse demiti-la pessoalmente. Talvez quisesse deixar claro que aquilo era inadequado, que ela tinha cruzado uma linha. Ela ensaiou mentalmente uma desculpa. Foi um engano, senhor. A mensagem era para outra pessoa. Mas como explicar o conteúdo? Como explicar que estava implorando para alguém voltar, que estava grávida, desesperada? Que do 8º andar. As portas se abriram para um corredor completamente diferente do dela. Aqui o piso era de mármore branco, reluzente. As paredes tinham painéis de madeira escura e quadros modernos que provavelmente custavam mais que um ano do salário dela. O silêncio era denso, opressivo, quebrado apenas pelo som abafado de seus sapatos baratos batendo no chão. Uma secretária elegante, de blazer cinza e cabelos presos em um coque perfeito, estava sentada atrás de uma mesa de vidro. Ela levantou os olhos quando Karina se aproximou, o olhar avaliativo, profissional. Karina Costa? Sim, senhora. A secretária apenas apontou para a porta dupla de vidro fosco ao fundo do corredor. Pode entrar. O senhor Oliveira está esperando. Karina engoliu em seco. Suas pernas mal obedeciam enquanto caminhava até a porta. Ela levantou a mão para bater, mas antes que seus dedos tocassem o vidro, ouviu a voz dele do outro lado. Entre. Grave, controlada. A voz de quem estava acostumado a ser obedecido. Karina empurrou a porta devagar. O escritório de Dante Oliveira era tudo o que ela imaginava e mais. Enorme, minimalista, com móveis de design que ela não saberia nem nomear. Mas o que realmente tirava o fôlego era a parede inteira de vidro que dava para a Baía de Guanabara. O rio inteiro se estendia lá embaixo, o Pão de Açúcar ao longe, o Cristo Redentor na linha do horizonte, a cidade pulsando sob o sol forte da manhã. E ali, de pé na frente daquela janela, com as mãos nos bolsos da calça social sob medida, estava Dante Oliveira. Ele não se virou quando ela entrou. Karina ficou parada perto da porta, sem saber se devia fechá-la, se devia sentar, se devia falar. O coração batia tão alto que tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Dante era alto, ombros largos sob a camisa branca de manga comprida que estava impecavelmente passada. O paletó do terno grafite escuro estava jogado sobre a cadeira de couro atrás da mesa de vidro. Mesmo de costas, ele emanava aquela autoridade silenciosa que fazia as pessoas ao redor dele automaticamente se endireitarem. Karina já tinha visto ele algumas vezes, sempre de longe, sempre cercado de diretores e gerentes, sempre com aquela expressão séria de quem carrega o peso de centenas de decisões. Ele tinha uns 38 anos, talvez 40, cabelo preto cortado com precisão, sempre de terno, sempre inalcançável. E agora ela estava ali sozinha com ele, prestes a ouvir que estava sendo demitida. Dante finalmente se virou. Os olhos dele eram castanhos escuros, quase pretos, e tinham uma intensidade que fez Karina querer recuar. Mas não tinha para onde ir. Ele a olhou de cima a baixo, não de forma desrespeitosa, mas analítica, como se estivesse estudando um problema que precisava resolver. Então ele caminhou até a mesa, pegou o celular que estava ali, desbloqueou a tela sem tirar os olhos dela e falou apenas uma palavra. Sente. Não foi um pedido, foi uma ordem. Karina obedeceu afundando em uma das poltronas de couro em frente à mesa. Suas mãos estavam geladas, entrelaçadas no colo, apertando com força para parar de tremer. Dante apoiou o quadril na beirada da mesa, ficando acima dela em posição de poder clara, e então,
Com aquela voz grave e controlada que não deixava escapar emoção nenhuma, ele começou a ler. Não aguento mais sozinha, preciso de você. Estou grávida de novo. Por favor, volta. O silêncio que caiu no escritório depois disso foi ensurdecedor. Karina sentiu as bochechas pegarem fogo, a humilhação subindo como bile pela garganta. Ela queria se explicar, mas a voz não saía. A boca estava seca demais. Dante colocou o celular de lado, cruzou os braços sobre o peito e inclinou levemente a cabeça. Você está grávida? Não era pergunta. Era constatação. Karina forçou um aceno de cabeça, mínimo, patético. E o pai foi embora. De novo não era pergunta. As lágrimas já começavam a se formar nos olhos dela. Não, ela não ia chorar na frente dele. Não ia. Mas estava perdendo a batalha. Dante se afastou da mesa, deu alguns passos até a janela, as mãos voltando para os bolsos. Ele ficou ali por longos segundos, olhando para a cidade lá embaixo, o maxilar tensionado. Então ele falou sem se virar. Por que você mandou isso para mim? E foi essa pergunta, feita naquele tom neutro, sem julgamento, que quebrou Karina completamente. Foi engano, ela sussurrou, a voz rachada. Eu não queria... Era para ser para ele. Para o Lucas. Eu estava desesperada, eram 3 da manhã. Eu não conseguia parar de chorar e... As palavras saíam atropeladas agora, um fluxo descontrolado que ela não conseguia mais segurar. Eu descobri que estou grávida ontem à noite, de novo. E ele foi embora faz 3 semanas porque a mãe dele arrumou um casamento melhor, com uma herdeira, alguém que vale a pena, não eu. E eu tenho uma filha, Alice, ela tem 5 anos, e pergunta pelo pai todo dia, e eu não sei o que falar para ela porque... Karina engasgou, limpando as lágrimas com as costas da mão. Porque ele escolheu dinheiro em vez dela. E agora eu estou grávida de novo e tenho 10 dias para sair da minha casa porque estou com 4 meses de aluguel atrasado. E ele tinha prometido que ia pagar, mas era mentira. Tudo era mentira. E eu não sei o que fazer, eu não tenho ninguém, não tenho para onde ir e... Ela parou, respirando com dificuldade, percebendo que estava despejando toda a miséria da vida dela para o chefe, para o CEO, para o homem que poderia demiti-la com um estalar de dedos. Me desculpe, ela sussurrou. Por favor, Sr. Oliveira, eu não queria te incomodar. Foi um erro terrível. Eu vou apagar o seu número. Isso nunca vai acontecer de novo. Eu só preciso do emprego. Pelo menos por mais um mês. Só para eu conseguir juntar algo para... Pare. A voz dele cortou o ar como lâmina. Karina se calou na hora, encolhendo-se na poltrona. Dante se virou devagar, e havia algo diferente no rosto dele agora. A máscara profissional tinha rachado. Nos olhos dele, Karina viu raiva, mas não era a raiva dela. Esse homem, Dante disse, a voz baixa mas cortante, te deixou grávida e foi embora. Deixou você e uma criança de 5 anos para se casar com uma herdeira. Não era pergunta, mas Karina assentiu mesmo assim. O maxilar dele tensionou mais. Ele passou a mão pelo cabelo, a primeira quebra naquela compostura toda, e soltou o ar devagar, como se estivesse tentando controlar algo que ameaçava explodir. Então ele pegou o telefone fixo na mesa e apertou um botão. Augusto, preciso de você aqui, agora. Desligou sem esperar resposta. Karina olhou para ele confusa, o coração disparando por motivos completamente diferentes agora. Ele ia chamar testemunha para a demissão? Ia fazer isso oficialmente, com o advogado presente? Dante voltou a olhar para ela e, quando falou, cada palavra soou como decisão final, irrevogável. Você não vai ser demitida. Karina piscou, certa de que tinha ouvido errado. Você vai continuar trabalhando aqui, vai receber seu salário normalmente, mas você também não vai voltar para aquela kitnet. O quê? Antes que Karina pudesse processar o que ele tinha acabado de falar, a porta se abriu e um homem de meia idade entrou. Cabelos grisalhos, óculos de armação fina, terno impecável. Ele carregava uma pasta de couro e tinha aquela cara de quem resolvia problemas para viver. Augusto, Dante disse sem preâmbulo, preciso que você providencie um apartamento corporativo no Leblon. 2 quartos mobiliado pronto para morar. Hoje. Augusto piscou claramente surpreso,
mas profissional demais para questionar na frente dela. Sim, senhor. Para a senhorita Costa e a filha dela. Dante virou-se para Carina, que estava paralisada na poltrona, o cérebro se recusando a processar o que estava acontecendo. Marca também consulta com a doutora Letícia Tavares, a melhor obstetra que temos no convênio médico da empresa. Quero que ela seja atendida esta semana ainda. Espera, Carina finalmente conseguiu fazer a boca funcionar. Eu não posso aceitar isso. É caridade. Eu não preciso de... Não é caridade. A voz de Dante saiu mais dura agora, cortando qualquer argumento. É porque eu detesto covardia. E o que esse homem fez com você foi covardia. Ele pegou o paletó da cadeira e o vestiu com movimentos precisos, já passando mentalmente para a próxima reunião, já virando a página. Mas antes de sair, ele parou na frente de Carina e olhou direto nos olhos dela, sem desviar. Você tem uma filha para criar. E agora outro filho vindo. Não deixa orgulho idiota te fazer passar necessidade. Então ele saiu, deixando Carina sozinha com Augusto, que já estava no telefone fazendo ligações, anotando endereços, eficiente como uma máquina bem azeitada. E Carina ficou ali sentada, tremendo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Porque em menos de 10 minutos, o homem que ela achava que ia demiti-la tinha acabado de lhe dar um apartamento, médico particular, e uma promessa implícita de segurança. E Carina não fazia ideia do porquê. Mas uma coisa ela sabia: dívidas com homens poderosos sempre tinham um preço. E ela estava prestes a descobrir qual era o dele. 3 dias. Foram só 3 dias entre o momento em que Carina saiu daquele escritório atordoada e o momento em que ela estava parada na porta de um apartamento no Leblon, que parecia ter saído de uma revista de decoração. Chão de porcelanato que refletia a luz natural, cozinha americana com bancada de quartzo branco, sala ampla com sofá bege novo ainda com aquele cheiro de estofado fresco. 2 quartos, um com cama de casal, outro com beliche colorido e prateleiras cheias de livros infantis que alguém tinha providenciado. Tinha até uma pequena varanda com vista para uma rua arborizada, onde Carina conseguia ver o verde das árvores e ouvir o canto dos pássaros. O prédio tinha portaria 24 horas, interfone com câmera, elevador que funcionava, academia no terraço. E no térreo, uma creche particular com brinquedos coloridos e professoras sorridentes. Completamente diferente daquela salinha apertada em Madureira, onde ela deixava Alice antes. Alice tinha largado a mão da mãe assim que entraram e saído correndo, explorando cada cômodo com aqueles gritos agudos de criança, descobrindo um mundo novo. Mãe! Mãe! Olha! Tem um quarto só para mim. Olha a cama! Parece de castelo. E Carina ficou ali parada no meio da sala, com as 2 malas velhas que continham tudo que elas possuíam no mundo, tentando não chorar de novo. Porque ela não sabia se era alívio, gratidão ou medo. Talvez os 3 ao mesmo tempo. Júlia tinha vindo ajudar. A amiga estava encostada no balcão da cozinha, os braços cruzados olhando para Carina, com aquela expressão de quem queria falar algo, mas estava medindo cada palavra. Olha, Júlia começou, a voz baixa para Alice não ouvir, enquanto a menina cantarolava no quarto ao fundo. Eu fico feliz que você não esteja mais naquela kitnet horrível. Sério mesmo. Mas, Carina... Ela fez uma pausa mordendo o lábio. Homem rico não faz isso de graça. Ele te deu apartamento de luxo no Leblon, médico particular vai pagar tudo. Só, cuidado, tá? Não confunde proteção com interesse romântico. Ele é seu chefe. É dono do teto onde você dorme agora. Se ele quiser algo em troca... Ele não quer nada, Carina cortou, mas a voz saiu sem convicção. Porque ela tinha pensado a mesma coisa. Tinha se perguntado 1000 vezes nos últimos 3 dias por que diabos Dante Oliveira tinha feito aquilo. Homens como ele não moviam um dedo sem motivo. Eles não salvavam analistas de suporte desconhecidas porque eram bonzinhos. Júlia suspirou, foi até ela e pegou nas mãos da amiga. Eu só não quero que você saia de uma situação ruim com o Lucas e entre em outra pior. Presta atenção nos sinais, tá? Se ele pedir qualquer coisa que te deixe desconfortável, você me liga na hora. Carina assentiu,
Mas uma parte pequena, escondida, se perguntava se o problema não seria o oposto, se ela não ia querer dar e ele nem perceber que ela existia, porque desde aquele dia no escritório, Dante não tinha dado sinal de vida nenhum, nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. Augusto tinha cuidado de tudo com eficiência cirúrgica: apartamento, mudança, consulta médica agendada, até um cartão de débito corporativo para ela comprar o que precisasse para a casa e para Alice. Mas o próprio Dante, silêncio absoluto. Na semana seguinte, Carina voltou ao trabalho tentando agir como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha mudado. Os colegas olhavam para ela diferente. Aquela curiosidade mal disfarçada de quem sabe que algo aconteceu, mas não sabe exatamente o que. Carina ouvia os sussurros na copa, nas idas ao banheiro, nas filas do elevador. Ouvi dizer que ela está morando num apartamento que ele pagou. Sério? Você acha que eles estão? Com certeza. Por que mais ele faria isso? Ela está grávida, né? Vi o abdômen dela outro dia. Será que é dele? As histórias variavam, mas o tom era sempre o mesmo. Julgamento. Especulação maliciosa. Como se ela tivesse feito algo errado. Como se ter aceitado ajuda fosse um crime. Carina tentava ignorar. Baixava a cabeça e focava no trabalho. Mas doía. Doía porque ela não tinha feito nada errado. Só tinha aceitado ajuda quando estava se afogando. E agora estava sendo crucificada por isso. Mas então começaram a acontecer coisas pequenas, sutis. Toda manhã, quando Carina chegava à sua mesa, tinha um copo de suco de laranja natural esperando. Sempre fresco, sempre gelado. Ela achava que era Júlia no começo, mas a amiga negava. Não fui eu. Mas ouvi a moça da limpeza comentar que recebeu ordem para deixar isso aqui todo dia. No almoço, quando Carina pegava a marmita simples que tinha preparado em casa, aparecia uma entrega de comida de restaurante saudável. Sempre saladas com proteína, sempre com suco verde, sempre acompanhada de um bilhetinho pequeno digitado. Grávida precisa de alimentação adequada. Sem assinatura. Sem nome. Uma vez, Carina ficou até às 19 horas, terminando um relatório urgente sobre atualização de sistema. Quando desceu para pegar o ônibus, tinha um carro esperando na frente do prédio. Motorista de terno respeitoso que disse apenas: "Ordem do Dr. Oliveira, senhora. Grávida não pega transporte público à noite." Carina tentou recusar, mas o homem já tinha instruções claras de não sair dali sem ela. E toda semana, pontualmente, Augusto mandava mensagem confirmando a consulta do pré-natal, perguntando se estava tudo bem, se ela precisava de algo. Sempre formal, sempre eficiente, mas sempre atencioso. Dante em si, ela via só de longe. Ele passava pelo 12º andar às vezes, sempre cercado pela equipe dele, diretores, gerentes, assistentes carregando tablets e pastas, sempre com aquela expressão concentrada de quem estava resolvendo problemas de milhões de reais, sempre inalcançável. Mas Carina sentia os olhos dele nela, rápidos, discretos, mas estavam lá. Um olhar de relance quando ele passava pela área de suporte técnico. Um segundo a mais de atenção quando ela estava na copa pegando água. Uma vez, ela levantou a cabeça de repente e pegou ele olhando diretamente para ela através da parede de vidro da sala de reuniões. Por um instante, seus olhos se encontraram, e então ele desviou, voltando a atenção para a apresentação que rodava na tela. Mas aquele segundo tinha sido suficiente para fazer o coração de Carina disparar. Ele não falava com ela, não se aproximava, mas estava cuidando dela à distância, e Carina não sabia como se sentir sobre isso. Parte dela era profundamente grata. Ela e Alice estavam seguras pela primeira vez em anos. Alimentadas, bem cuidadas, com teto sobre as cabeças. A filha estava feliz, dormindo em cama própria, brincando com crianças na creche boa do prédio. Mas outra parte de Carina estava aterrorizada, porque ela estava começando a depender dele, estava começando a esperar por aqueles pequenos gestos, aquelas provas silenciosas de que ele se importava. E pior ainda, estava começando a sentir algo que não devia sentir. À noite, sozinha no apartamento depois de colocar Alice para dormir,
Karina ficava na varanda olhando as luzes da cidade e se pegava pensando nele, no jeito que ele tinha olhado para ela naquele dia no escritório, na raiva que tinha visto nos olhos dele quando ela contou sobre Lucas, na voz dele quando disse, não é caridade, no jeito que ele tinha organizado tudo para cuidar dela, sem pedir nada em troca. Karina passava a mão na barriga que começava a se destacar levemente, sentindo a vida nova se formando ali dentro, e sussurrava para o bebê, a gente vai ficar bem, de um jeito ou de outro. Mas no fundo, ela sabia que estava mentindo para si mesma, porque o mundo de Dante Oliveira e o mundo dela nunca foram feitos para se encontrar. Ele era CEO, milionário, vivia em coberturas e jantava em restaurantes que custavam o salário dela inteiro. E ela era apenas a analista de suporte grávida que ele tinha decidido ajudar por algum motivo que ela não entendia. Dívidas precisavam ser pagas. Sempre. E Karina estava começando a perceber que o preço talvez não fosse o que Júlia imaginava. Talvez fosse algo muito mais perigoso. Seu coração. Foi numa quarta-feira, 2 semanas depois da mudança, que tudo mudou de patamar. Karina estava na sua mesa, revisando tickets de suporte quando seu ramal tocou. Ela atendeu distraída, esperando que fosse algum cliente com problema técnico. Karina Costa era a secretária dele, aquela voz elegante, profissional. Sim, o Dr. Oliveira precisa que você leve os relatórios mensais de performance do sistema para a sala de reuniões B, 14º andar. Agora, por favor. Karina olhou para o relógio. 10h37 da manhã. Sim, claro, já subo. Desligou com o coração acelerado. Júlia olhou para ela com as sobrancelhas levantadas. Ele te chamou? Não exatamente. Só pediu que eu leve uns relatórios. Karina, você sabe que tem pelo menos 5 pessoas que poderiam fazer isso, né? Pessoas que ganham para isso. Karina sabia, mas não disse nada. Apenas pegou a pasta com os relatórios que já estavam impressos, alisou a blusa. Pelo menos hoje estava usando uma mais nova que tinha comprado com o cartão corporativo, e foi até o elevador. Deu-se no 4º andar. Sala de reuniões B. Quando as portas se abriram, ela ouviu vozes vindas do corredor. A porta da sala estava entreaberta. Karina se aproximou, bateu de leve no vidro. Entre! A voz de Dante ecoou lá de dentro. Karina empurrou a porta. A sala estava cheia. Pelo menos 15 executivos ao redor da mesa de reuniões. Dante na cabeceira, de pé, camisa azul marinho com as mangas dobradas até os cotovelos, uma apresentação rodando na tela grande atrás dele. Todos os olhos viraram para ela quando entrou. Karina sentiu o rosto esquentar. Ela se aproximou rapidamente da mesa, colocou a pasta com os relatórios e murmurou baixo. Com licença, os relatórios que o senhor pediu. Já estava se virando para sair quando ouviu a voz dele. Senhorita Costa, um momento. Karina congelou. Karina se virou devagar, o coração batendo tão alto que tinha certeza de que todos na sala conseguiam ouvir. Dante estava olhando diretamente para ela, aqueles olhos castanho escuros fixos, penetrantes. A sala inteira estava em silêncio, todos os diretores, gerentes e coordenadores observando. Você está acompanhando o desempenho do novo sistema de gestão de tickets que implementamos no mês passado? A voz dele era profissional, neutra, mas havia algo por baixo que só ela conseguiu captar. Um tom mais suave, quase imperceptível. Karina piscou confusa com a pergunta. Sim, senhor. Faço o monitoramento diário. Dante assentiu devagar e então fez algo completamente inesperado. Ele clicou no controle remoto e a tela atrás dele mudou para um gráfico de barras, mostrando redução de tempo de resposta. Esta melhoria de 34% na velocidade de resolução de problemas técnicos, ele disse, apontando para o gráfico, a voz firme e clara. Foi resultado direto de uma sugestão de reestruturação do fluxo de trabalho. Uma sugestão que veio da senhorita Costa. Karina sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ela tinha sim enviado um e-mail há 2 meses, sugerindo uma reorganização na forma como os tickets eram distribuídos entre as equipes, mas nunca imaginou que alguém tinha realmente lido, muito menos implementado. Eu sugeri uma revisão no sistema de distribuição automática, mas...
A mudança economizou 180 horas de trabalho por mês para a empresa. Dante a interrompeu virando-se para a diretoria. E aumentou a satisfação do cliente em 28%. Tudo isso veio de uma analista de suporte que a maioria de vocês provavelmente nem sabe o nome. Foi uma cutucada direta. Um recado claro. Ele estava valorizando ela publicamente. Estava mostrando para todos ali que ela não era invisível, que ela tinha valor, que ela merecia estar naquela sala tanto quanto qualquer um deles. Karina sentiu o rosto esquentar, mas dessa vez não era de vergonha. Era outra coisa. Reconhecimento, respeito, orgulho. Um dos diretores, um homem de meia idade com cavanhaque grisalho, limpou a garganta. Impressionante. Talvez devêssemos considerar promover a senhorita Costa para a equipe de análise de processos. Dante olhou para o diretor, depois de volta para Karina. Vamos discutir isso. Obrigado, senhorita Costa. Pode voltar ao seu posto. Era uma dispensa clara, mas quando Karina passou por ele em direção à porta, ela ouviu ele dizer baixo, apenas para ela: bom trabalho. 2 palavras simples. Mas o jeito que ele falou, o tom que usou, fez algo estranho acontecer no peito dela. Algo quente, que se espalhou como mel. Quando Karina voltou para sua mesa, as pernas ainda bambas, Júlia estava com os olhos arregalados. O que aconteceu lá em cima? Ele elogiou meu trabalho, na frente da diretoria toda. Júlia ficou boquiaberta. Karina, você sabe o que isso significa? Ele não faz isso. Ele não elogia ninguém publicamente, a não ser que seja algo realmente excepcional. Foi só uma sugestão que eu dei, não foi nada demais. Ele te colocou no radar da diretoria, Júlia interrompeu, a voz baixa, mas urgente. Isso não é nada demais. Isso é ele dizendo que você tem valor, que você merece estar ali. Os colegas ao redor estavam quietos demais, obviamente ouvindo. E Karina sabia que em menos de 1 hora, todo mundo ia saber que o CEO tinha reconhecido o trabalho dela publicamente. Ia ter mais fofoca, mais especulação, mais gente dizendo que ela só tinha conseguido porque estava morando num apartamento dele. Mas pela primeira vez, isso incomodava menos. Porque Dante Oliveira tinha deixado claro uma coisa na frente de 15 executivos. O lugar dela ali não era favor, era mérito. Naquela noite, quando Karina chegou em casa com Alice, o porteiro a chamou antes que entrasse no elevador. Senhorita Costa, deixaram uma entrega para a senhora mais cedo. Ele entregou uma caixa retangular, não muito grande, embrulhada em papel craft simples. Karina pegou curiosa, virou procurando o remetente. Não tinha nada escrito. Quem deixou? Um mensageiro. Disse que era para a senhora. Dentro tinha um livro, Análise de Dados e Business Intelligence para Iniciantes. Logo embaixo, um tablet novo, ainda na caixa lacrada. E por baixo, um bilhete manuscrito com aquela letra masculina e direta que ela estava começando a reconhecer. Você tem talento. Não deixe ele ser desperdiçado. O tablet tem acesso ao portal de cursos online da empresa. Escolha o que quiser estudar. A conta já está configurada no seu nome. Não tinha assinatura. Não precisava. Karina segurou o livro contra o peito, os olhos ardendo. Não eram lágrimas de tristeza dessa vez. Era emoção boa, pura, avassaladora, porque Dante Oliveira não estava só cuidando da sobrevivência dela. Ele estava investindo no futuro dela. Estava apostando que ela podia ser mais do que uma analista de suporte com a vida quebrada. E isso, essa crença vinda de alguém que ela admirava sem nem querer admitir, mexeu com algo profundo dentro de Karina. Ela ligou o tablet, seguindo as instruções. A tela inicial já estava configurada, nome dela no canto superior. E quando acessou o portal de cursos, viu uma lista enorme. Análise de dados, gestão de projetos, programação, inteligência artificial. Tinha uma mensagem não lida na caixa de entrada do sistema interno. Era dele. Comece pelo curso de Python para análise de dados. Vai te ajudar a entender melhor os sistemas que você monitora. E quando terminar, me avise. Tenho outros projetos em mente que você pode ajudar a desenvolver.
Dewas, Karina leu a mensagem 3 vezes. Ele não estava fazendo aquilo só por pena. Ele realmente via potencial nela. Realmente acreditava que ela podia crescer. Pela primeira vez, desde que Lucas tinha ido embora, desde que ela tinha visto aquelas 3 linhas no teste de gravidez, Karina permitiu que um pensamento perigoso entrasse na mente. E se ela pudesse recomeçar? E se essa fosse a segunda chance que ela nunca achou que ia ter? E se o homem que tinha aparecido para salvá-la não fosse só um salvador temporário, mas alguém que via nela o que nem ela mesma tinha visto? Era um pensamento perigoso, impossível, absurdo, mas estava lá, fincado no peito dela, como uma semente que não pedia licença para germinar. Karina passou a mão na barriga, que agora já mostrava uma curva pequena, mas visível, e sussurrou: "Talvez a gente mereça coisas boas também, não é?" Ela pegou o livro, se acomodou na cadeira da varanda e começou a ler, absorvendo cada página como se fosse água no deserto. E pela primeira vez em muito tempo, Karina se sentiu viva, com propósito, com futuro. 2 horas depois, Alice já estava dormindo e Karina ainda estava na varanda, fazendo anotações nas margens do livro, quando o celular vibrou. Uma mensagem. Dela. Karina pegou o aparelho, o coração acelerando antes mesmo de ver o nome na tela. Dante Oliveira. "Você abriu o pacote?" Os dedos dela tremeram levemente enquanto digitava a resposta. "Sim, obrigada, mas isso é demais, eu não sei como vou conseguir retribuir." A resposta veio rápida. "Não precisa retribuir, só não desperdice. Você é inteligente, Karina, muito mais do que acha que é. Quero ver você crescer." Karina olhou para a mensagem por longos segundos. Ele tinha usado o nome dela. Não Senhorita Costa, não funcionária. Karina. Algo mudou naquele momento. Uma linha tinha sido cruzada, sutil, mas definitiva. Ela digitou de volta, o coração batendo descompassado. "Por que está fazendo tudo isso? Não entendo." 3 pontinhos apareceram. Desapareceram, apareceram de novo. A resposta demorou quase 1 minuto inteiro. "Porque você merece, sempre mereceu. Só precisava de alguém que visse isso." Karina sentiu algo se apertar no peito. As lágrimas vieram sem aviso, descendo silenciosas pelo rosto. Ela digitou com a visão embaçada. "Ninguém nunca acreditou em mim desse jeito antes." A resposta veio quase instantânea dessa vez. Então eles eram cegos. "Boa noite, Karina. Descanse. Grávida precisa dormir direito." E antes que ela pudesse responder, ele mandou mais uma mensagem. "E se precisar de qualquer coisa, não importa a hora, me mande mensagem. Desta vez não vai ser engano." Karina soltou um riso molhado, entre lágrimas e sorriso. Ela segurou o celular contra o peito e ficou ali na varanda, olhando as luzes da cidade, sentindo algo novo crescendo dentro dela. Algo assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Esperança. E talvez, só talvez, o começo de algo que ela não ousava nomear ainda. Mas estava lá, crescendo, inevitável. E quando Karina finalmente entrou para dormir, ela se pegou sorrindo pela primeira vez em meses, porque o homem que tinha salvado ela estava sem saber ensinando ela a se salvar sozinha. E isso era o presente mais valioso que alguém já tinha dado para ela. Mas o destino ainda tinha surpresas guardadas. E a próxima viria de onde Karina menos esperava, do passado que ela achava que tinha deixado para trás. O problema com passados mal resolvidos é que eles nunca ficam quietos por muito tempo. Sempre encontram uma forma de voltar, de exigir atenção, de bagunçar o presente que você está tentando construir. Para Karina, o passado tinha nome e sobrenome: Lucas Ferreira. Tinha sido Júlia quem viu ele primeiro. Era uma sexta-feira, quase meio-dia, e Karina estava na copa preparando o almoço que tinha trazido de casa. Um Tupperware com arroz integral e frango grelhado que ela tinha começado a cozinhar seguindo as orientações da nutricionista que Dante tinha contratado. Júlia entrou na copa com os olhos arregalados, puxando Karina pelo braço. "Ele está aqui." "Quem?" "O Lucas. Está na recepção perguntando por você." O estômago de Karina revirou. Ela colocou o Tupperware de volta na bolsa térmica, as mãos já começando a tremer.
O que ele quer? Não sei, mas ele disse que não vai embora até falar com você. A recepcionista está tentando convencer ele a ir embora, mas eu desço. Júlia segurou o braço dela. Tem certeza? Você não precisa falar com ele. Posso chamar a segurança. Mas Karina balançou a cabeça. Era melhor resolver aquilo de uma vez. Arrancar o band-aid rápido. Ela pegou o elevador até o térreo, o coração batendo cada vez mais rápido a cada andar que descia. Quando as portas se abriram no lobby, ela o viu imediatamente. Lucas estava encostado no balcão da recepção, usando jeans e uma camisa polo azul clara, que já tinha visto dias melhores. O cabelo estava mais comprido, desalinhado. Ele tinha perdido peso. As olheiras eram fundas, e havia algo de desesperado na postura dele. Quando viu Karina, o rosto dele se iluminou com um sorriso que tentava ser charmoso, mas saía apenas patético. Karina, finalmente. Ela parou a alguns metros de distância, os braços cruzados sobre o peito como escudo. O que você quer aqui, Lucas? Ele deu alguns passos na direção dela, as mãos abertas em gesto de paz. Quero conversar. Sobre nós, sobre a nossa família. Karina quase riu, mas o som saiu amargo. Que família? Você abandonou a gente há quase 2 meses para casar com uma herdeira, lembra? Lucas teve a decência de parecer envergonhado, mas ela sabia que era só performance. Ele sempre foi bom em performances. Eu sei que eu fui um idiota. Mas eu tive tempo para pensar, Karina, para perceber o que eu joguei fora. Você e Alice são o que importa. Eu quero voltar. Ele se aproximou mais, baixando a voz. Quero cuidar de você, do bebê que está vindo. Quero ser pai de novo. Quero ser família. Karina sentiu a raiva fervendo nas veias. Raiva genuína, purificadora. Você quer voltar porque perdeu tudo, ela disse, a voz baixa, mas cortante. Porque o noivado caiu. Porque a herdeira te largou quando descobriu que você tinha abandonado uma mulher grávida e uma criança. Você quer voltar porque não tem mais nada, não porque me ama. Lucas tentou interromper, mas ela continuou, a voz ficando mais alta. Você teve quase 2 meses para voltar. Teve todo esse tempo para perceber o erro. Mas só aparece agora, quando sua vida virou de cabeça para baixo. Isso não é amor, Lucas. É conveniência. Karina, pelo amor de Deus. Ele deu mais um passo, a máscara começando a rachar. Eu sou o pai da Alice. Sou o pai do bebê que você está esperando. A gente é uma família, não importa o que aconteceu. Você deixou de ser família no dia que saiu pela porta. Karina rebateu. E foi nesse momento que uma voz grave ecoou pelo lobby. Tem algum problema aqui? Karina se virou. Dante estava parado perto do elevador executivo, ainda de terno. Hoje era cinza chumbo, gravata azul marinho. Ele devia ter descido para algum compromisso externo, mas tinha parado ao ver a cena. Os olhos dele foram de Karina para Lucas, avaliando a situação em segundos. Lucas olhou para Dante, confuso no começo. Mas quando viu o jeito que Karina instintivamente deu um passo na direção dele, quando percebeu a postura protetora que Dante assumiu, o ex-namorado entendeu. A expressão dele mudou de súplica para raiva em segundos. É ele? Lucas quase cuspiu as palavras. É por causa dele que você não quer voltar? Dante não disse nada. Apenas caminhou até ficar ao lado de Karina, não tocando nela, mas a proximidade deixando claro onde ele estava. Karina respirou fundo. Era hora de acabar com aquilo de uma vez. Você quer saber a verdade, Lucas? Ela olhou direto nos olhos dele. Você não está aqui porque me ama. Está aqui porque perdeu tudo e eu pareço uma opção conveniente. Mas sabe quem cuidou da sua filha quando você saiu? Ele. Quem me deu um teto quando você me deixou com aviso de despejo? Ele. Quem foi homem de verdade quando você foi covarde? Ele. Ela fez uma pausa, sentindo Dante ficar tenso ao lado dela. Então sim, Lucas. É por causa dele. Porque ele me mostrou o que é ser tratada com respeito. O que é ter alguém que acredita em mim. E eu não vou jogar isso fora para voltar para alguém que só me quer quando não tem mais nada. Lucas ficou vermelho, as mãos fechando em punhos. Você vai se arrepender. Homem como ele não fica com mulher como você. Ele está só se divertindo, e quando cansar você vai voltar para o nada que sempre foi. Chega.
A voz de Dante saiu baixa, mas tinha um peso que fez Lucas recuar instintivamente. Dante deu um passo à frente, colocando-se completamente entre Carina e Lucas. Você teve sua chance de falar. Agora vai embora. E se aparecer aqui de novo assediando ela, eu garanto que você vai ter problemas maiores do que um noivado desfeito. Havia algo na voz dele, na postura, que não deixava espaço para discussão. Lucas olhou de Dante para Carina, percebendo que tinha perdido completamente. Ele deu um passo para trás, jogando um último olhar de ódio. Você vai ver. Quando ele te largar, não venha me procurar. E então saiu, empurrando a porta giratória com força, sumindo na calçada ensolarada lá fora. O silêncio que ficou no lobby era denso. Carina percebeu que estava tremendo. Dante se virou para ela, as mãos indo instintivamente para os ombros dela, segurando com firmeza. Você está bem? Carina assentiu, mas não confiava na própria voz ainda. Vem, vamos sair daqui. Dante a guiou de volta para o elevador, apertando o botão do subsolo. Carina estava confusa, mas não questionou. Quando as portas se abriram, eles estavam na garagem. Dante a levou até um carro preto, um sedã elegante, mas discreto. Entre, vou te levar para almoçar longe daqui. Mas eu preciso trabalhar, Você precisa respirar. Ele cortou, abrindo a porta do passageiro para ela. Eu já avisei seu supervisor que você está comigo em reunião externa. Entra. Não era pedido, mas também não era ordem. Era preocupação genuína. Carina entrou no carro. Dante deu a volta, sentou no banco do motorista e começou a dirigir. Nenhum dos dois falou por alguns minutos. Ele saiu do centro empresarial, pegou a direção da Zona Sul, dirigindo com aquela precisão calma que parecia fazer tudo. Finalmente, ele parou em frente a um restaurante pequeno, discreto, no Jardim Botânico. Não era ostentação, não era lugar para ser visto. Era refúgio. Eles se sentaram em uma mesa no canto, longe das outras. Dante pediu água, suco natural para ela e comida leve. E só então, quando o garçom se afastou, ele falou: Você não devia ter passado por isso, principalmente não no trabalho. Não foi culpa sua, Carina disse baixo. Mas posso garantir que não vai acontecer de novo. Vou avisar a segurança. Se ele aparecer, vai ser barrado. Carina olhou para as mãos entrelaçadas no colo. Então sussurrou: O que eu disse para ele? Sobre você ter cuidado da gente, sobre você ter sido mais homem do que ele. Era verdade, Dante completou. Ela levantou os olhos, encontrando os dele. Eu não queria te colocar no meio disso. Não queria que você se sentisse obrigado a... Carina. Ele interrompeu, e havia algo diferente na voz dele agora. Algo mais suave, mais pessoal. Eu não fiz nada disso por obrigação. Fiz porque quis. Porque quando você entrou no meu escritório naquele dia, chorando, desesperada, eu vi algo que me mexeu. Vi coragem onde todo mundo veria fraqueza. Vi luta onde todo mundo veria desistência. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. E cada dia desde então só confirma que eu estava certo. Você é forte, Carina. Mais forte do que imagina. E qualquer homem que não vê isso é cego. O coração dela estava batendo tão alto que ela tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Dante, Ela não sabia o que dizer. Como dizer? Mas então a comida chegou, quebrando o momento. Eles comeram em silêncio confortável, mas havia algo no ar agora. Algo que tinha mudado. Quando voltaram para o carro, Dante não dirigiu direto de volta ao escritório. Ele parou em um mirante que dava vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Desligou o motor. Posso te perguntar uma coisa? Ele disse, olhando para a frente. Claro. Aquela mensagem que você mandou por engano. Você ainda ama ele? Carina não esperava essa pergunta. Não agora. Não assim. Mas ela viu algo nos olhos dele quando ele finalmente se virou para olhá-la. Vulnerabilidade. Como se a resposta importasse. Importasse muito. E ela respondeu com absoluta honestidade. Não. Eu acho que nunca amei de verdade. Achava que amava porque ele era o pai da Alice, porque eu queria que a gente fosse família, mas quando ele foi embora, quando eu fiquei sozinha... Ela respirou fundo.
Eu percebi que o que eu sentia não era amor. Era medo. Medo de estar sozinha, de não conseguir. Aquela mensagem não era amor, Dante. Era desespero. Ele ficou em silêncio, processando. Então perguntou baixo: "E agora? O que você sente?" "Agora?" Carina olhou para ele. Para aquele homem que tinha aparecido como um furacão na vida dela e virado tudo de cabeça para baixo. Que tinha dado teto, comida, segurança, mas mais que isso, tinha dado respeito, crença, futuro, e ela decidiu ser corajosa. Decidiu arriscar. Agora eu sinto algo completamente diferente, por alguém completamente diferente. Os olhos dele se arregalaram levemente. "Carina, eu sei que é loucura." Ela continuou, as palavras saindo em um jorro. "Eu sei que sou só a funcionária grávida que você ajudou, que você vive em um mundo diferente do meu. Mas eu não consigo parar de pensar em você, de esperar ver você, de..." Dante se inclinou e a beijou. Foi repentino, intenso, mas também incrivelmente suave. Como se ele estivesse segurando algo precioso, frágil. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela, a respiração acelerada. "Você não é só a funcionária que eu ajudei," ele sussurrou. "Você é a mulher que eu não consigo tirar da cabeça desde o dia que entrou no meu escritório, e eu estava apavorado de que você ainda amasse ele." Carina soltou um riso molhado, lágrimas descendo. "Eu te amo, Dante." Ele limpou as lágrimas dela com os polegares, aquele toque gentil que contrastava com toda a força dele. "Eu também te amo, desde aquele primeiro dia." E beijou ela de novo. Mas nenhum dos dois sabia que, naquele exato momento, alguém os observava de longe. E a tempestade estava apenas começando. A foto estava em todos os lugares na segunda-feira de manhã. Carina chegou ao trabalho e percebeu imediatamente que algo estava errado. Os colegas olhavam para ela com uma mistura de curiosidade, desaprovação e algo parecido com pena. Conversas paravam quando ela passava. Olhares furtivos a seguiam até sua mesa. Júlia veio correndo antes mesmo que ela ligasse o computador. "Você viu?" "Vi o quê?" A amiga pegou o próprio celular, abriu um site de fofocas sobre executivos e empresários do Rio e mostrou a tela para Carina. O sangue dela congelou. Era uma foto deles, dela e Dante, dentro do carro dele, no mirante da lagoa, tirada através do vidro, um pouco desfocada, mas inconfundível. Ele com a mão no rosto dela, claramente prestes a beijá-la ou tendo acabado de beijá-la. A manchete em letras garrafais: CEO da Oliveira Tech flagrado em romance com funcionária grávida. Favorecimento ou amor? O texto abaixo era veneno puro. Especulava sobre a gravidez. Insinuava que Carina tinha se aproveitado da situação para seduzir o chefe. Sugeria que ela tinha conseguido promoções e benefícios através de meios questionáveis. Mencionava o apartamento no Leblon, o carro que a buscava à noite, tudo. Meu Deus! Carina sussurrou, sentindo a náusea subir. Tem mais. Júlia deslizou a tela. Olha os comentários. Carina não quis ver, mas seus olhos captaram algumas linhas mesmo assim. Clássico golpe da barriga. Mulheres como ela sabem exatamente o que fazer para pegar homem rico. Ele é idiota de cair nessa. Ela claramente está usando ele. Imagina abandonar o próprio filho para pegar CEO, sem vergonha. Cada comentário era uma facada. Carina sentiu as lágrimas ameaçarem, mas ela as segurou. Não ia chorar ali, não na frente de todo mundo. Quem tirou essa foto? Ela perguntou, a voz saindo rouca. Não sei, mas foi postada ontem à noite. Já tem milhares de compartilhamentos. O celular de Carina vibrou. Uma mensagem de Augusto, o advogado. Senhorita Costa, preciso que venha ao 18º andar imediatamente. Temos uma situação. Carina se levantou com as pernas bambas. Júlia segurou o braço dela. Quer que eu vá com você? Não, eu preciso encarar isso sozinha. O elevador até o 18º andar pareceu ainda mais longo que da primeira vez. Quando as portas se abriram, a secretária apenas apontou para a sala de Dante, a expressão preocupada. Carina empurrou a porta. Dante estava de pé na frente da mesa, os braços cruzados, a mandíbula tensa. Augusto estava sentado em uma das poltronas.
um tablet no colo. E tinha outra pessoa ali, uma mulher de uns 50 anos, elegante, cabelos escuros presos em um coque, vestindo um conjunto de alfaiataria bege impecável. Todos os três viraram quando ela entrou. Karina, Dante começou, a voz controlada, mas com tensão por baixo. Esta é Helena Oliveira, minha mãe. O estômago de Karina afundou. Helena Oliveira a olhou de cima a baixo, aquele olhar avaliativo que atravessava a pessoa. Não era hostil exatamente, mas também não era acolhedor. Senhorita Costa, Helena disse, a voz educada, mas fria. Acho que precisamos conversar sobre essa situação. Mãe, Dante começou, mas Helena levantou a mão. Dante, deixe eu falar. Ela se virou completamente para Karina. Eu entendo que você e meu filho desenvolveram um relacionamento. Mas você precisa entender a posição dele. Ele é figura pública. A empresa tem acionistas, investidores, clientes. Esse tipo de escândalo pode afetar negócios no valor de milhões. Karina sentiu a humilhação queimar na garganta, mas forçou-se a manter a postura ereta. Eu nunca quis causar problemas para ele. Nunca quis nada disso. Mas causou, Helena continuou, não cruel, apenas factual. E agora precisamos decidir como lidar com isso. Nós já sabemos como vamos lidar, Dante interrompeu, a voz saindo dura. Eu vou fazer um comunicado oficial assumindo o relacionamento, deixando claro que Karina não recebeu nenhum tratamento preferencial profissional. E qualquer veículo que continuar publicando especulações vai receber processo. Helena suspirou. Filho, você não pode simplesmente... Posso sim. Ele olhou direto para a mãe. E vou, porque eu amo ela. O silêncio que caiu na sala foi absoluto. Karina sentiu o coração disparar. Ele tinha dito aquilo na frente da mãe dele, na frente do advogado, sem hesitação. Helena ficou estudando o filho por longos segundos. Então olhou para Karina novamente, e havia algo diferente nos olhos dela agora. Não aceitação completa, mas talvez curiosidade. Você ama meu filho, senhorita Costa? Karina não hesitou. Sim, amo. E o bebê é dele? Não. Karina manteve o olhar firme. É do homem que me abandonou. Dante sabe disso desde o começo. Ele escolheu estar comigo mesmo assim. Helena processou aquilo, depois olhou para Dante. E você pretende assumir essa criança como sua? Pretendo assumir ela, a Alice e a Karina como minha família. Dante respondeu sem vacilar. Isso não é negociável, mãe. Helena ficou em silêncio por mais um momento. Então, surpreendentemente, seus lábios se curvaram em algo parecido com um sorriso. Você se parece com seu pai quando diz essas coisas, teimoso como ele era. Ela pegou a bolsa de grife. Está bem, se é isso que você quer, eu não vou ficar no caminho. Mas, senhorita Costa, ela parou na frente de Karina. Cuide bem do meu filho. Ele pode ser CEO de uma empresa multimilionária, mas ainda é meu menino. E se você machucá-lo, vai ter que lidar comigo. Não era ameaça, era aviso de mãe. Eu nunca vou machucá-lo, Karina respondeu firme. Eu prometo. Helena assentiu e saiu, deixando os três sozinhos. Augusto se levantou, ajeitando os óculos. Vou preparar o comunicado oficial e os processos legais contra os sites, com sua permissão. Dante acenou e o advogado também saiu. Finalmente eles ficaram sozinhos. Karina se virou para ele, as pernas ainda fracas. Dante, você não precisa fazer isso. Não precisa assumir publicamente. Eu posso sair da empresa, posso... Ele cruzou a distância entre eles em 2 passos, pegando o rosto dela com as 2 mãos. Não, você não vai a lugar nenhum. E eu não vou esconder o que sinto por você, porque uns idiotas tiraram uma foto. Mas sua empresa, sua reputação... Se dane. Nada disso vale alguma coisa sem você. E beijou ela, intenso, desesperado, como se estivesse selando uma promessa. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Nós vamos passar por isso juntos. Eu, você, Alice e a bebê que está vindo. Somos família agora, e família não se esconde. Karina chorou, mas eram lágrimas de alívio, de gratidão. Eu te amo tanto. Eu também te amo.
Ele limpou as lágrimas dela. Agora volta para o trabalho. Mostra para todo mundo que você não tem nada do que se envergonhar. Mas quando Karina voltou para o 12º andar, estava esperando uma surpresa. A área toda estava em silêncio. Mas quando ela passou pela porta, Júlia começou a aplaudir. Devagar no começo, depois mais forte. E então, um por um, outros colegas se juntaram. Não todos. Alguns ainda olhavam com desaprovação, mas muitos aplaudiam. Sobre hora de alguém colocar esse pessoal de fofoca no lugar, Júlia disse alto. E sobre hora do chefe assumir que é gente normal também. Karina sorriu, as lágrimas voltando. Boas dessa vez. Naquela noite, Dante apareceu no apartamento. Não tinha avisado, simplesmente tocou a campainha às 19 horas. Quando Karina abriu a porta, ele estava ali com 2 sacolas de comida e um sorriso cansado. Achei que você não devia cozinhar hoje. Foi um dia difícil. Alice veio correndo do quarto. Tio Dante. Ele se abaixou, pegou ela no colo. Oi, princesa. Trouxe seu jantar favorito. Macarrão com molho de tomate. A menina gritou de alegria, e Karina sentiu o coração apertar de amor. Eles jantaram juntos, os 3, como família. Alice contou sobre a escola, mostrou desenhos, fez Dante sentar no chão para montar blocos com ela. E Karina ficou só observando, gravando cada momento na memória. Depois que Alice dormiu, eles ficaram na varanda. Dante puxou Karina para sentar no colo dele, os braços ao redor da barriga que já crescia visivelmente. Como está a bebê? Forte, chutando bastante. Ele colocou a mão na barriga, sentindo. Posso te pedir uma coisa? Qualquer coisa. Deixa eu adotar ela também. Quando nascer, quero ser pai dela oficialmente. Não quero que ela cresça achando que é diferente da Alice. Karina virou no colo dele, os olhos marejados. Você faria isso? Eu quero fazer isso. Quero ser pai das 2. Quero ser seu marido. Quero que a gente seja família de verdade. Dante, casa comigo, Karina. Não tinha anel, não tinha cerimônia, mas tinha verdade absoluta nos olhos dele. Sim, ela sussurrou. Sim, 1000 vezes sim. Ele beijou ela, suave, prometendo tudo sem precisar de palavras. E ali, naquela varanda, com o rio brilhando lá embaixo, Karina finalmente entendeu. Aquela mensagem enviada errada não tinha sido erro. Tinha sido destino preparando o caminho. E o melhor ainda estava por vir. Mas primeiro ela precisava dar à luz. E essa história estava longe de terminar. 6 meses depois, a madrugada de agosto estava fria no Rio. Não aquele frio de verdade que congela, mas aquele frio carioca que faz as pessoas reclamarem e pegarem casacos guardados há meses. Karina acordou às 3h27 da manhã com uma contração forte que a fez dobrar no meio da cama. Não era a primeira. Tinha tido algumas durante a noite, mas essa foi diferente, mais intensa, mais real. Dante, ela sussurrou, sacudindo o ombro dele. Dante, acorda! Ele acordou instantaneamente, virando-se para ela com os olhos ainda sonolentos, mas já alertas. O que foi? Está tudo bem? Acho que chegou a hora. Ele sentou na cama como se tivesse levado um choque elétrico. Agora? Agora mesmo? Mas ainda faltam 2 semanas para... Outra contração. Karina apertou a mão dele com força, respirando fundo. A bebê não está seguindo o cronograma, ela conseguiu dizer com um meio sorriso. Dante entrou em modo de ação. Levantou, ligou a luz, começou a pegar a mala que já estava pronta havia semanas, ao mesmo tempo em que discava para o motorista e para a doutora Letícia. Depois foi até o quarto de Alice, acordou a menina com cuidado. Princesa, acorda! Sua irmãzinha está chegando. Alice abriu os olhos grandes e brilhantes. Agora? De verdade? De verdade. Vamos ligar para a vovó Helena vir buscar você, está bem? A menina acenou, já acordada pela emoção. 1 hora depois, Karina estava na clínica perinatal, o melhor hospital particular da Zona Sul, sendo levada para a sala de parto. Dante não saiu do lado dela nem por um segundo, segurando a mão dela durante cada contração, sussurrando palavras de encorajamento. Você consegue.
Você é a mulher mais forte que eu conheço. Fala isso e para as contrações. Karina ofegou, mas sorriu. Às 7h32 da manhã, com o sol nascendo lá fora e iluminando a baía de Guanabara, Valentina Oliveira Costa nasceu. Pequena, apenas 2,8 quilos, mas com um choro forte que encheu a sala. A médica a colocou no peito de Karina, e a bebê se acalmou imediatamente, os olhinhos apertados, o rostinho vermelho e perfeito. Ela é perfeita. Karina sussurrou, as lágrimas descendo livremente. Dante estava ao lado, olhando para a filha com uma expressão que Karina nunca tinha visto nele. Reverência. Amor absoluto. Quando ele estendeu o dedo e Valentina o agarrou com a mãozinha minúscula, ele finalmente deixou as próprias lágrimas caírem. Minha filha, ele murmurou. Nossa filha. E Karina viu naquele momento que não importava quem tinha contribuído com o DNA. Dante era o pai dessa criança em todos os sentidos que importavam. Mais tarde, quando Karina já estava no quarto se recuperando, Helena chegou com Alice. A menina entrou correndo, subiu na cama com cuidado, os olhos arregalados para o bebê que Karina segurava. Ela é tão pequenininha, Alice sussurrou maravilhada. Você quer segurar sua irmã? Alice acenou vigorosamente. Karina a ajudou a posicionar os braços, colocou Valentina ali com cuidado. A menina de 5 anos olhou para o bebê com tanto amor que fez o coração de Karina apertar. Oi, Valentina. Eu sou sua irmã mais velha. Vou cuidar de você para sempre. Helena estava no canto do quarto, observando a cena, e quando Karina olhou para ela, viu que a sogra tinha os olhos marejados também. Bem-vinda à família, pequena Valentina. Helena disse suavemente. Nas semanas seguintes, a vida virou um turbilhão. Noites acordadas, fraldas, mamadas de 3 em 3 horas. Mas Dante estava ali para tudo. Acordava de madrugada quando Valentina chorava, trocava fraldas, ninava ela de volta ao sono para que Karina pudesse descansar. E nas manhãs de sábado ele sentava no chão da sala, montando quebra-cabeças com Alice, enquanto Valentina dormia no carrinho ao lado, as 2 filhas dele recebendo atenção igual, amor igual. Foi numa dessas manhãs, 2 meses após o nascimento de Valentina, que Dante entrou na sala com uma expressão séria. Karina, preciso te mostrar uma coisa. Ela estava amamentando Valentina no sofá e olhou preocupada. O que foi? Ele se sentou ao lado dela, pegou o tablet, abriu um documento. Os papéis de adoção, da Valentina e da Alice, foram aprovados. Oficialmente, eu sou o pai delas agora. Karina sentiu as lágrimas voltarem. Ultimamente ela chorava com tudo, mas essas eram lágrimas boas. Sério? Já? Já. E tem mais. Ele deslizou para outro documento. Finalizei a compra de uma casa, em Santa Teresa. 5 quartos, jardim grande, vista para a cidade. Pensei que seria bom ter mais espaço, especialmente se quisermos... Ele olhou para ela com aquele meio sorriso. Ter mais filhos no futuro. Karina riu, beijou ele. Vamos sobreviver esses primeiros meses primeiro, está bem? Justo. Mas havia algo mais que ele não estava dizendo. Karina conhecia aquele olhar agora. O que mais? Dante respirou fundo. Marquei a data do casamento, se você ainda quiser, claro. Pensei em dezembro. Algo pequeno, íntimo, na casa nova. Só família e amigos próximos. O coração de Karina disparou. Dezembro? Daqui a 3 meses? Eu sei que é rápido, mas eu não quero esperar. Quero que você seja minha esposa oficialmente. Quero acordar todo dia com você ao meu lado, sabendo que somos família legal também, não só no coração. Karina olhou para Valentina, adormecida agora nos braços dela. Olhou para Alice, que brincava com bonecas no canto da sala. Olhou para Dante, o homem que tinha aparecido na vida dela como um furacão e virado tudo de cabeça para baixo. Sim, dezembro está perfeito. Os meses seguintes passaram em um borrão de preparativos, trabalho. Karina tinha voltado, agora como coordenadora de análise de processos após a promoção que Dante tinha insistido que ela merecia, e cuidados com as meninas. Quando dezembro finalmente chegou, com aquele calor úmido típico do Rio, a casa nova em Santa Teresa estava pronta. Era linda,
colonial reformada, pintada de branco com detalhes em azul, rodeada de árvores e flores. O jardim tinha sido decorado com luzes de pisca-pisca, flores brancas e cadeiras simples de madeira para os poucos convidados. Karina se arrumou em um dos quartos, usando um vestido de noiva simples, cor marfim, que caía solto no corpo dela, ainda se recuperando da gravidez. Júlia estava ali ajudando com o véu curto. "Você está linda", a amiga disse, os olhos brilhando. "Olha onde você chegou, Karina. Daquela kitnet em Madureira para isso aqui." "Não foi sobre o dinheiro", Karina disse suavemente. "Nunca foi. Eu sei, e é por isso que vocês vão dar certo." Alice entrou correndo, vestida de daminha com um vestido rosa claro, segurando a almofadinha com as alianças como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. "Mãe, mãe, o papai está esperando." Papai. Alice tinha começado a chamar Dante assim naturalmente, e toda vez fazia o coração de Karina apertar de amor. A cerimônia foi no jardim, ao pôr do sol. Helena estava na primeira fila, segurando Valentina, que estava acordada e olhando tudo com aqueles olhos grandes e curiosos. Augusto era o padrinho e Júlia a madrinha. E lá na frente, debaixo de um arco coberto de flores brancas, estava Dante. Terno cinza claro, sem gravata. A primeira abotoada aberta, um visual mais relaxado que o usual. Mas quando Karina apareceu na ponta do corredor improvisado, com Alice à frente jogando pétalas, o rosto dele se transformou. Aquele sorriso, aquele olhar de puro amor que fazia ela sentir como se fosse a única mulher no mundo. Karina caminhou até ele, o coração batendo forte, mas dessa vez de felicidade. Quando chegou perto, ele estendeu a mão. Ela pegou. O celebrante falou as palavras tradicionais, mas quando chegou a hora dos votos, Dante pediu para falar primeiro. "Karina, no dia em que você mandou aquela mensagem por engano para o meu celular, algo em mim mudou. Você entrou no meu escritório desesperada, quebrada, e eu vi algo que ninguém mais via. Vi força, vi coragem, vi a mulher que eu ia amar pelo resto da minha vida." Ele apertou as mãos dela. "Você me ensinou o que é família de verdade. Me mostrou que amor não é sobre DNA, é sobre escolha, sobre estar presente. E eu escolho você, Karina. Escolho a Alice, escolho a Valentina. Escolho vocês três todos os dias, para sempre." Karina estava chorando abertamente agora. "Dante, você apareceu quando eu estava no meu pior momento. Me salvou, mas mais que isso. Me mostrou que eu podia me salvar. Me deu não só um teto, mas esperança. Não só comida, mas futuro. Você acreditou em mim quando eu não acreditava mais." Ela respirou fundo, sorrindo através das lágrimas. "E eu prometo passar o resto da minha vida te mostrando que você escolheu certo. Te amando, sendo sua parceira, sua família. Para sempre." Eles trocaram as alianças simples de ouro branco. E quando o celebrante disse, "Pode beijar a noiva", Dante a puxou e a beijou com aquela intensidade que fazia o mundo desaparecer. A festa foi pequena, mas perfeita. Comida caseira, música ao vivo, risadas. Valentina dormiu no colo da vovó Helena a maior parte do tempo, mas acordou justamente na hora da valsa, como se soubesse que era um momento importante. Dante e Karina dançaram grudados, ele sussurrando coisas no ouvido dela que a faziam rir baixinho. Alice rodava pelo jardim com outras crianças, feliz demais para ficar parada. Quando a noite caiu completamente e os convidados começaram a ir embora, Dante levou Karina para a varanda da casa, de onde dava para ver o rio inteiro iluminado lá embaixo. Ele a abraçou por trás, o queixo apoiado no ombro dela. "Feliz?" "Mais do que eu achei que fosse possível." Eles ficaram ali em silêncio por um momento, só aproveitando a presença um do outro. "Sabe o que é engraçado?" Karina disse suavemente. "Aquela noite, quando mandei a mensagem errada, eu achei que minha vida tinha acabado. Achei que era o pior erro que eu podia ter cometido." Dante beijou o ombro dela. "E era exatamente o que precisava acontecer. É porque me trouxe até você." Ele a virou no abraço, fazendo ela ficar de frente para ele. Os melhores acertos da vida começam com os maiores enganos. Karina sorriu, tocando o rosto dele.
Eu te amo, marido. Eu te amo, esposa. E ali, sob o céu estrelado do rio, com suas 2 filhas dormindo dentro de casa, com uma vida inteira pela frente, Karina finalmente entendeu completamente. Não importava como a história tinha começado, desesperada, quebrada, errada. O que importava era como ela tinha terminado. Com amor, com família, com futuro. E se ela pudesse voltar naquela madrugada de fevereiro, naquele banheiro minúsculo da kitnet em Madureira, segurando aquele teste de gravidez positivo, ela faria tudo de novo. Mandaria aquela mensagem errada 1000 vezes mais. Porque alguns erros são, na verdade, o destino corrigindo o caminho. E o dela tinha levado direto aos braços do homem certo. Finalmente, Karina Costa Oliveira estava em casa. 2 anos depois, Mãe, a Valentina comeu meu lápis de cor. Não comi, só peguei emprestado. Karina sorriu, ouvindo as 2 brigando na sala, enquanto terminava de preparar o café da manhã. Valentina tinha 2 anos agora, falante e teimosa como o pai. Alice, com 7, já tinha virado a irmã mais velha protetora. Dante apareceu na cozinha, o paletó do terno jogado sobre o ombro, gravata frouxa. Ele tinha uma reunião importante hoje, mas sempre fazia questão de tomar café com a família antes de sair. Bom dia, esposa linda, beijou ela suave. Bom dia, café? Sempre. Eles sentaram à mesa, as meninas correndo para se juntar, e por um momento Karina apenas observou. Sua família, sua vida, tudo o que ela tinha construído a partir das cinzas. E era perfeito. Absolutamente perfeito. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.